Boa noite, salve, salve nação santista. Está começando mais um boletim do Diário do Peixe. Eu sou Giovanni Martinelli, estou aqui nos próximos 30 minutos para conversar com vocês. Eu imagino que principalmente sobre um tema que deve monopolizar ali as nossas conversas, que é o caso Carlos Sanches. Tem muita informação circulando sobre isso por aí. A gente fez uma cobertura muito grande no Diário, hoje o dia todo. Eu, pessoalmente, conversei com pessoas da Conmebol, e nos próximos aí 30 minutos a gente vai comentar um pouquinho, principalmente, né, desse caso Carlos Sanches, e as notícias, assim, a minha sensibilidade é que as notícias não são muito positivas para o Santos, não. Então, assim, vou começar dando uma boa noite para o Márcio Roberto Ferreira, que está sempre junto com a gente, o Arthur Torres, o Rodriguinho Marques, falando do Pituca na lateral, o Adilson Batista de Oliveira está aqui com a gente também. Então vamos lá começar a falar do caso Carlos Sanches, né? O Carlos Sanches, quando ele ainda jogava pelo River Plate, ele foi suspenso por 3 jogos. Ele foi suspenso na semifinal da Copa Sul-Americana de 2015. O jogo River Plate e Huracan. O River foi eliminado nesse jogo. Ele brigou com o Gandula. Ele deu, se vocês conseguem ver no YouTube facilmente, ele deu um tapa no rosto de um dos Gandulas no jogo e foi expulso. E foi o último jogo dele pelo River Plate em competições sul-americanas. O River foi eliminado, então não teve jogos nem para ele cumprir ali essa suspensão automática, vamos dizer assim. Aí, depois disso, ele foi julgado pela expulsão e ele pegou 3 jogos de suspensão. Em 2016, em fevereiro de 2016, o Carlos, a Conmebol, por ocasião do centenário da Conmebol, ela anistiou todos os jogadores que tinham suspensões válidas na entidade. Ela reduziu todas as penas pela metade. Então, a pena do Carlos Sanches, que era de 3 jogos, caiu para 1 jogo e meio. Quando é assim, que é fracionado o número de jogos, é arredondado para baixo, então ele teria 1 jogo para cumprir. Ele não jogou mais pelo River em competições sul-americanas, ele foi para o Monterrey, no México, não jogou Libertadores, não jogou Sul-Americana, não jogou nada. Então, na teoria, ele teria que cumprir mais 1 jogo de suspensão, e ele não cumpriu. Então, vamos aos fatos, né? Esse é o fato, assim. O que o Santos alega em sua defesa? Hoje, isso tanto no nível Conmebol quanto no nível CBF, os clubes eles têm um sistema online que você coloca os jogadores relacionados para a partida. Na CBF chama Gestão Web esse sistema. Na Conmebol chama Comet. Então, como funciona? Você pega o jogador lá, ele tem como se fosse um nome eletrônico ali, uma assinatura eletrônica, você coloca ele no determinado jogo. Se por um acaso ele não estiver possibilitado de atuar naquela partida, o próprio sistema já fecha, o próprio sistema diz, esse jogador não pode atuar nesse jogo. E esse sistema liberou o Santos. A gente publicou uma matéria no Diário do Peixe, então lá o Santos tem a cópia, o print da tela, em que ele está liberado nesse sistema. Então, assim, isso acontece no Campeonato Brasileiro também. O que eu senti conversando com a Conmebol? Hoje, como eu disse, eu conversei com algumas pessoas da Conmebol. O que eu senti é o seguinte: eles não consideram esse sistema como um sistema definitivo. Eles dizem que esse sistema vale como consulta, mas não é um posicionamento oficial da Conmebol. Então, eles não valeria esse sistema como prova da inocência do Santos. A gente também fez uma matéria no Diário falando um pouquinho sobre isso. E assim, o Deportes Temuco do Chile jogou contra o São Lourenço na Copa Sul-Americana e perdeu também um julgamento por ter escalado um jogador irregular. Na verdade, o caso dele é um pouco diferente do Sanches. Eles escalaram um jogador que já tinha atuado na Sul-Americana por outra equipe, não é um caso de suspensão,
Mas a alegação dele no julgamento foi que o sistema, o Comet, liberou o jogador para a partida. É a mesma alegação do Santos, e essa alegação não foi levada em consideração. Então, assim, esse é um problema. Tem muita gente perguntando, o Augusto Henrique se extingue em 2 ou 3 anos. Também começaram a aparecer vários regulamentos diferentes. O que a gente sabe são 3 anos, não são 2. E assim, é uma coisa que deixa claro um problema, que muita gente até falou que o Independiente está querendo ganhar fora do campo, está querendo ganhar no tapetão. O que as pessoas da Conmebol me falaram hoje é que é o seguinte: o processo que a Conmebol abriu para investigar o caso não foi a partir de uma denúncia do Independiente. O Independiente pode ter conversado com a imprensa e soltado alguma coisa, mas não chegou a fazer um pedido formal de investigação. Ele teria 24 horas depois do jogo para fazer esse pedido e o Independiente não fez. Foi a própria Conmebol que abriu essa investigação. Então, assim, tudo indica, assim, ela não abriria esta investigação se esses atenuantes que a gente está dizendo há 2 ou 3 anos, se isso, a gente imagina que se isso não tivesse sido desrespeitado, né? Então, esse é o ponto. Para mim, está muito claro que o Santos vai perder o jogo por 1-0. O Pérez ameaçou ir à justiça, então, mas assim, para mim está muito claro. E daí, assim, tem algumas pessoas aqui dizendo, Evandro Aguiar, diretora de várzea, o Adilson Michaelis, um erro incrível da diretoria. Então, assim, tem muita gente falando, vamos só tentar dar um atenuante, se é que é possível dar um atenuante. O que acontece é o seguinte: eu, pessoalmente, eu não acho que a diretoria cometeu um erro. Eu acho que ela foi inocente. E acho que, assim, muito dessa inocência é por ter profissionais novos ali, presidente novo, vice novo, ter profissionais ali que estão começando agora a trabalhar com essas entidades, porque a gente já ouviu, até para ter um posicionamento, a gente já está ouvindo aqui no Diário, foi um pedido meu para o nosso repórter, inclusive, a gente está ouvindo os outros clubes brasileiros que estão na Libertadores, para entender como eles trabalham com essa questão do Comet. E os primeiros feedbacks que a gente teve é o seguinte: olha, eles consideram o Comet, mas desconfiam. Então, o que normalmente a gente já teve resposta de um grande clube de São Paulo, por exemplo, que disputa a Libertadores também, que eles costumam, além do Comet, fazer uma consulta individual, jogador por jogador, para a Conmebol, para deixar isso registrado. E eu acho que é isso que o Santos deveria ter feito. O Santos deveria, por exemplo, no caso agora, tanto do Brian, não, que o Brian não jogou competição sul-americana, mas no caso do Delis e do Carlos Sanches, são 2 atletas que estão entrando no meio de um campeonato. Então, o procedimento correto qual seria? Além de olhar no Comet, seria mandar um ofício para a Conmebol perguntando se existia alguma punição anterior para esses 2 jogadores. A Conmebol responderia sim para o Carlos Sanches, o Santos não escalaria, e responderia não para o Delis Gonzalez. O Santos teria um documento ali, um documento oficial, que não é esse gestão web, que eles podem alegar que pode ter problema, mas o Santos teria um documento oficial garantindo que estava livre ali para utilizar os jogadores. Alguns outros clubes, por isso que eu falo que faltou um pouco de malícia ali para a diretoria, porque alguns outros clubes passaram por uma situação parecida nesse ano e tomaram medidas mais seguras. O Cruzeiro, no primeiro jogo da Libertadores, ele tinha uma dúvida sobre uma suspensão para o Edilson e uma suspensão para o Léo, o zagueiro. Os jogadores chegaram até a viajar para o jogo da Libertadores, só que daí o Cruzeiro ficou consultando a Conmebol. Olha, eles estão livres, eles podem jogar. A Conmebol não respondeu. O que o Cruzeiro fez? Tirou os 2 atletas do jogo. O Boca Juniors também teve uma situação assim parecida, que também envolve o lance da anistia, tirou o atleta do jogo.
Então, assim, faltou um pouco de cuidado ali do Santos e um pouco de malícia. E o pior é que, assim, na minha avaliação, por tudo que a gente ouviu hoje, é que, assim, é que o Santos parece que não sabia de nada. Porque, a gente subiu até uma matéria sobre isso no Santos, no Diário hoje, e pelo que a gente está conversando e ouvindo as pessoas, começou com um repórter argentino que depois do jogo procurou o Cuca no ônibus, aí chegou para o Cuca já estava entrando no ônibus do Santos depois do jogo, o repórter chegou para o Cuca e falou assim, olha, Cuca, tem um problema aí, o Carlos Sanches não poderia jogar, ele teve uma suspensão. E daí o Cuca assim, como? Não, ninguém falou nada. Aí eu, não, ele não poderia jogar. Aí o Cuca chegou, isso dito pelo Cuca, ele chegou, falou, Carlos, você foi expulso na Libertadores? Aí o Sanches respondeu para ele assim, não, eu não fui. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele ficou um pouco, aí passou um tempo, o Carlos Sanches falou para ele assim, olha, Cuca, eu não fui na Libertadores, mas eu fui na Sul-Americana. E daí parece que é aí que o Santos tomou noção do problema. Então, assim, isso que eu digo que faltou um pouco de cautela, faltou um pouco de malícia. Na alegação do Santos, que ele usa essa questão do gestão web, o Comete Gestão Web da CBF, o que ele diz? Que apareceu lá que a partir do dia 24 de maio, o Carlos Sanches estava livre de penalidades. Aí, assim, você tem que ser desconfiado nesse meio, você tem que ter um pouco de vivência, um pouco de malícia. Que partida ele jogou pela Conmebol perto desse dia 26 de maio para que ele possa ter cumprido esse jogo? Nenhuma, ele não estava na Conmebol, ele estava no México. O México não é Conmebol, o México é CONCACAF. Ah, tudo bem, mas o que aconteceu? A Conmebol foi nesse dia que ela deu uma anistia. Deu uma anistia? Não, não deu. Então, assim, faltou um pouquinho de malícia. E, assim, se resolve mandando um e-mail, um ofício, olha, gostaria de saber das penalidades, possíveis penalidades dos jogadores Delis Gonzalez e Carlos Sanches. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu já trabalhei como executivo de futebol em um time que é da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Disputou a Copa do Brasil, enfim. E lá, num time da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, toda vez que a gente ia contratar um jogador novo e ia disputar um campeonato, a gente mandava um ofício para a CBF perguntando se tinha alguma punição existente ou não. É inacreditável que um time da terceira divisão faça isso e o Santos não faça. Não dá para confiar nesse Comete. Então, assim, a sensação que a gente tem é que faltou malícia ali para o Santos, pelo feedback que a gente está tendo, conversando com os outros clubes. Os outros clubes fazem esse pedido, como eu disse, na terceira divisão a gente fez na CBF, a gente está conversando com os clubes que jogaram a Libertadores, eles fazem esse pedido. Então, assim, no mínimo, faltou malícia. E daí, assim, vamos dizer lá o que acontece agora. A Conmebol disse para a gente que o Santos vai ter que se defender até sexta-feira. Então, o Santos vai mandar a posição dele na sexta, e daí na segunda-feira deve sair um comunicado oficial da Conmebol. Mas imagina para o time o que isso não significa. Então, assim, o Cuca hoje foi folga dos jogadores. Amanhã ele vai treinar, vai chegar lá, começar o treino, vai ter o pensar no Bahia, mas ele já deixou claro que deve poupar jogador contra o Bahia, pensando nesse jogo da Libertadores. Ele não sabe se ele vai ter que preparar o time para ganhar de 1-0 ou se vai ter que preparar o time para ganhar de 4-0. Eu acho que vocês concordam comigo que são situações bem diferentes. Você prepara para ganhar em casa no Pacaembu de 1-0 e ganhar de 4-0. Então, assim, olha o que isso já provocou nesses bastidores, nesse vestiário. Eu conheço jogador, trabalhei com muito jogador. O jogador fica pé da vida com esse tipo de situação. Ele fala, porra, a diretoria deixou a gente na mão, ninguém briga pela gente. Isso é muito ruim. O jogador começa, olha lá, tá vendo? Deixaram a gente sozinho, pô, a gente joga, se mata. Que os jogadores ontem, acho que vocês concordam comigo, o Santos deu a vida no jogo. Assim, não fez uma bela partida tecnicamente, mas, pô, foi guerreiro, batalhou pra caramba. Aí imagina esses jogadores, pô, os caras brigam pra caramba lá, tá, não sei o quê, e perdem 3-0 por causa de uma besteira da diretoria. Então, assim, é um caso bastante complicado e vamos esperar, mas assim, como eu disse, tem tudo lá. Todos esses pontos estão lá no diariodopeixe.com.br, vocês podem acompanhar. Mas assim, infelizmente,
tudo leva a crer que o Santos vai ser punido. Então, vamos esperar essas fake news aí, que pena extinguiu, esse tipo de coisa. Entra lá no diário, assim, a gente fala com as pessoas, a gente conversou, a gente não ficou vendo na internet o que estava publicando. Eu conversei com alguém da Conmebol, eu tenho a posição da Conmebol. Então, assim, hoje é muito fácil você publicar no Twitter, no Facebook, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, a gente apura, a gente falou com a Conmebol, a gente falou com o Pérez, a gente falou com todo mundo. Então, assim, sempre procurem, como eu disse aqui, procurem Globo Esporte, procurem a Gazeta, que faz um trabalho bacana, procurem o Diário e se informem por esses lugares. Não fiquem disseminando. Eu já recebi no meu celular, sem brincadeira, umas 300 mensagens, cada uma falando uma coisa, um monte de especialista dizendo que resolve o problema do Santos por isso, por isso, por isso. Assim, se informem onde realmente tem um trabalho sério, onde as pessoas mesmo se importam com o que elas vão levar para vocês. Eu citei alguns lugares aqui e acho bacana vocês se informarem por eles. Eu vou bater um papo aqui, assim, fiquei explicando muito a situação. Eu vou tentar agora responder. Eu sei que deve ter muita pergunta aqui. Eu vou tentar responder, muitas já passaram. O Adilson Michelis, o Cruzeiro quase caiu nessa situação. Eu disse isso aqui, o Cruzeiro foi prudente. O Santos não foi prudente, o Cruzeiro foi prudente. O Cruzeiro tirou os 2 jogadores da partida. Guinho, Gui, mas não tem regulamento da Libertadores 2 anos de prescrição? Não, são 3 anos, Guinho. Se você entrar no próprio comunicado que a Conmebol fez, ela direciona para o regulamento lá e daí você vê os itens que foi citado, e daí, assim, é uma coisa importante vocês deixarem, perceberem algumas coisas. Esse link vai te direcionar para o regulamento está em espanhol. A Conmebol é uma entidade que a língua oficial é o espanhol. Esse lance de que são 2 anos, você nunca viu em espanhol, aposto com você. Você viu uns prints que eu também recebi 300, dizendo que são 2 anos, e algumas mensagens encaminhadas pelo Facebook. Mas a língua da Conmebol, a língua oficial é espanhol. Se você olhar no regulamento em espanhol, o regulamento fala em 3 anos. Uma boa noite para o Thiago Veduato, o William Machado, está faltando profissional no Santos. Eu espero, assim, é mais uma coisa, assim, se realmente o Santos for punido, eu espero que tomem providência. Assim, é muito grave o que aconteceu. Se o Santos foi perder por 3-0 um jogo que fez ontem, no coração, na alma, chegou, perdeu por 3-0. Se o Santos for eliminado por isso da Copa Libertadores, alguma coisa tem que acontecer. Então, assim, eu espero que não joguem a sujeira embaixo do carpete. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. O futebol é profissional, tem muita gente lá que ganha bem, ganha muito bem para fazer esse tipo de trabalho, que se você puder resolver com um e-mail, um ofício no e-mail, você resolveria, evitaria esse tipo de problema. Então, assim, se realmente o Santos foi punido, eu espero que o Santos entregue alguma coisa para o torcedor, dê alguma satisfação para o torcedor. Thaís Ferreira, a CBF também sempre estraga tudo. Thaís, assim, a CBF, nesse caso, especificamente, não tem nada a ver, né? Gustavo Lenin, desconfiar o que isso não existe, não sei do que você está dizendo. Danilo Lourenço, isso aí, os caras estavam com um plano B, todos sabiam, menos o Santos. Carlos Francisco, o Cuca tá, assim, ficou claro que o Cuca tá muito incomodado, porque ele foi vendido, ele ficou vendido, ele não sabia, ele ficou vendido e um repórter avisou ele no ônibus, ele comemorando o resultado, que foi um baita resultado, e ele ficou sabendo que o Santos poderia perder por 3-0. Ricardo Paula, 2018 não é o nosso ano, misericórdia, quando as coisas começam a ir bem. Davi Williams, se está no site que ele está limpo, ele está, mano, para que serve então? Davi, faltou só eu explicar alguma coisa assim. A alegação da Conmebol é o seguinte, que o Comete funciona desde 2016. Essa punição do Sanches foi em 2015. Então, eles alegam que esses casos anteriores, o clube teria que checar. Então, assim, os outros clubes checam. Eu não estou dizendo que a culpa é só do Santos. O que eu estou dizendo é que um clube como o Santos tem que tomar todas as precauções possíveis. E o que eu estou dizendo é que os outros clubes tomam essas precauções. Só o Santos não tomou. Marcos Nascimento, Santos sempre sendo prejudicado, isso é uma verdade. Fábio Lopes, a Embaixada do Peixe agradece ao Diário. Pô, Fábio, a gente está uma parceria muito legal com a Embaixada do Peixe de São Paulo. Ontem o evento no Quintal do Espeto foi mais de quase 400 pessoas.
seu Pepe, seu Manoel Maria, o Dema. Pô, foi incrível o evento. Eu já disse aqui que a gente vai divulgar nos próximos, para todo mundo ficar ligado aí, porque são eventos bem bacana mesmo. A Embaixada do Peixe em São Paulo está fazendo um trabalho muito, muito legal. O Adelson Pereira está falando, mano, agora vamos apoiar o time na terça com o Paca abarrotado. É isso aí, Adelson. É assim, o Santos divulgou agora, já são 25 mil ingressos vendidos, não, 20.500 ingressos vendidos para o jogo de volta na terça-feira, no Pacaembu. A venda continua amanhã, assim, a gente espera pelo menos umas 35 mil pessoas no Pacaembu. Já foram vendidos 7 mil ingressos para o jogo contra o Bahia. Então, nos 2 próximos jogos aí, o Santos vai ter casa cheia. O Cuca falou hoje muito bem isso, falou assim, a torcida vai ter que empurrar a gente de novo. É isso. Assim, acho que a torcida tem que fazer o papel dela, apoiar. E eu pensaria assim, ó, vamos apoiar nesses 2 jogos, é muito importante. O Santos perdendo ponto ou não, vamos apoiar. E depois de terça, a gente senta e fala, pô, seguinte, a gente apoiou, mas agora sim, o que vocês vão fazer agora? Gustavo Lene, quanto ao fiscal da Conmebol no vestiário, vendo toda a situação de jogadores e não avisando o Santos sobre a possível irregularidade do jogador. Também é fake, eu já vi esse vídeo também. Isso é procedimento padrão, acontece na Federação Paulista. Não é esse fiscal que tem que avisar o Santos. Como eu disse, não estava no Comete, então assim, esse fiscal nem sabe, nem saberia. Não existe teoria da conspiração aqui. Então, assim, esse procedimento do fiscal e no vestiário acontece todo jogo, o cara vai lá, vê, o supervisor entrega a relação, ele anexa o jogo. Já, como hoje é tudo online, se vocês, o ano passado o Santos teve um problema, não é que teve um problema, mas talvez vocês lembrem. Como é um negócio meio eletrônico, colocaram o nome do Yuri errado na escalação, ao invés de colocar o Yuri, colocaram o Ian, deu uma confusãozinha, aí o Santos mostrou que estava lá a documentação e não teve nenhum tipo de problema, né? Gustavo Lenin, a Conmebol é corrupta, errou e não vai assumir erro. Os 2 erraram, não é só a Conmebol. Não vamos passar pano para o Santos não, tá? Aqui, assim, o Diário não é chapa branca, o Diário não passa pano para ninguém, o Santos errou, a Conmebol errou. Vai sobrar para o Santos? Vai. Sabe por que vai sobrar para o Santos? Entre outras coisas, porque é o seguinte, a CBF hoje não tem representatividade alguma na Conmebol. Todo mundo, o continente inteiro está contra a CBF, porque o nosso glorioso presidente descumpriu um acordo e votou no Marrocos, enquanto estava todo mundo votando nos Estados Unidos, México e Canadá. Isso é fato. É fato também que o Independiente tem relações muito, muito próximas com os dirigentes da Conmebol. Fato. É fato que o seu Pérez chegar na Conmebol, ele passa e ninguém sabe quem é. Também é fato. Mas, assim, mas isso não... até por isso, o Santos teria que ter cuidado. É isso que eu estou dizendo. O Cruzeiro teve cuidado, o Palmeiras tem cuidado, o Corinthians tem cuidado, o Grêmio tem cuidado, o Boca que é argentino teve cuidado, só o Santos que não teve, entendeu? Então, assim, não é só colocar na conta da Conmebol, tem o lado da Conmebol, mas tem muito lado do Santos. O Gilberto acha que não vai ser punido. Olha, Gilberto, como eu disse, eu conversei com pessoas da Conmebol. A sensação que eu tenho é que já está definido que vai ser punido. Espero que não, espero que você tenha razão, mas eu estou dizendo, a minha sensibilidade hoje eu conversei com gente da Conmebol, então por isso que eu estou dizendo essa sensibilidade. Aldo Ferreira de Assis, não há uma legislação que defina realmente a situação, há várias contradições, vamos com calma. Aldo, assim, até por isso que você fala de não ter uma situação muito clara, o Santos tinha que se precaver. Foi uma falha grave do Santos. Ricardo Paula, não pode ter outro tipo de punição? Não. Se escalar jogador irregular, não é como a CBF, que daí fica aqueles julgamentos, não escalou jogador irregular, tipo como um tribunal de penas. Está lá 0-3, 3-0 para o Independiente no caso. O Márcio Figueiredo está dizendo que espera que não seja punido. O José Wilson Marcos, o time não tem que entrar em campo. Então, José Wilson, assim, eu entendo o lado da torcida. Assim, o Santos deu brecha.
Rodrigo Messias, independente de punição não, o Santos é mais time, vai atropelar um jogo de volta. É isso que tem que fazer. É assim, eu hoje, para os jogadores, eu falo o seguinte, ó, esqueçam, tentem esquecer esse lado fora, vamos fazer um bom jogo contra o Bahia e vamos ganhar do Independente. Depois a gente resolve se vai ser de 1, se vai ser de 4, mas vamos ganhar o jogo. Acho que esse tem que ser o trabalho ali com a diretoria. Marcos Rondina vai rolar cabeças, eu espero que sim. Diego Lopes, Mataruco, acho que já prescreveu, não prescreveu. José Wilson Marrocos está dizendo que Emerson Kardec, 3-0, ainda nunca vi isso. Eu sei que perde os 3 pontos. Não, então, e o placar da partida fica para 3-0. Aconteceu com o Temuco na Sul-Americana esse ano, por isso que eu estou dizendo que assim, tudo pesa contra. O Temuco só levou em consideração o lance desse Comete, que é a mesma coisa. O único argumento do Santos é o Comete. O Temuco também só falou em Comete e perdeu. E eu falei, como eu disse, eu falei com pessoas da Conmebol hoje, né? Eles brincaram comigo, falaram assim, pô, o Temuco cometeu um erro desse, é o primeiro ano que disputa uma competição sul-americana. O Santos está aí todo ano. Quantos anos o Santos tem de história? Quantos anos disputou Libertadores? Quando está aí? O Santos cometeu um erro desse é lamentável, né? Então, assim, Rafael Ribeiro, olha as datas. Quais datas, Rafael? A data da punição tá lá. Não tá lá, o Rafael. Esse que é o ponto. O que o Santos alega lá é que apareceu. A suspensão foi liberada em março desse ano, só que ele não jogou antes. Não tem motivo para essa suspensão ter sido liberada agora. Não sou leviano, não, tá? Muito pelo contrário, como eu disse aqui, a gente falou com todo mundo. Pouca gente falou com pessoas da Conmebol para tentar entender. O Diário do Peixe foi um dos poucos veículos, posso confirmar para você, que falou. Se você olhar a Folha de São Paulo falou também com a Conmebol e deu uma posição parecida com a nossa. Então, assim, não é leviandade, não. Assim, o Santos deve ser punido mesmo. Daniel Nascimento, quando sai a resposta final da Conmebol? Pelo que falaram pra gente, só segunda-feira. Marcos Teixeira, boa noite, Era do Peixe. Agora vão enfiar a goela abaixo os torcedores. Situação, abraço. Não entendi o que você quis dizer, desculpa. Valdir Alves, não dá para acreditar. Márcio Chikawa, se for punido, não deveria entrar em campo. Aí sim, WO. Elielson Antunes, muito bom, boa noite. Elielson de Sorriso, no Mato Grosso. Diego Lopes, tudo que temos é a prova do site, nem precisa se preocupar. Então, Diego, só que esse é o problema. Gente, assim, não é jogar contra, longe disso. O Temuco também tinha a prova do site, a mesma coisa, e não funcionou. Eles perderam, estão fora da Sul-Americana. É só um argumento. O Santos deveria ter outros argumentos. O Santos deveria ter visto isso antes. O Santos deveria ter pedido para a Conmebol uma posição por escrito, um ofício liberando. Como o Cruzeiro fez, não teve. O Cruzeiro fez o pedido, não teve e não colocou o jogador para jogar. É isso que eu estou dizendo. Faltou malícia ali. Diego Lopes, o Independente está com medo. Márcio Figueiredo, vamos apoiar sempre o Santos. Quem mais está aqui? Márcio Ishikawa, Valeriano, tem fiscal para quê? O fiscal tá lá para conferir documento, não dá, o fiscal não tá lá para conferir, o fiscal lá tá lá, o fiscal pra vocês terem uma ideia, o fiscal da Conmebol, ele não sabe se o Vanderlei é Vanderlei. Então o que ele faz? Ele vai lá e vê cara crachá. Vanderlei, você é o Vanderlei. Carlos Sanches, você é o Carlos Sanches. Estou vendo o documento aqui. Ele não sabe, assim, antes do jogo ele não sabe quem é ninguém. Então, assim, ele vai lá só para isso. Não tem nada a ver se o cara pode jogar ou não. Isso gente, é responsabilidade do clube. Isso é responsabilidade do clube, saber se o cara pode jogar ou não. Por isso que eu falo, eu acho que o Santos bobeou nisso. Jonathan Medeiros, você acha que vai ser punido ou não? Eu acho que vai. Robson Martins, você é muito pessimista. Robson, eu não estava. Ontem já falaram isso pra gente logo depois do jogo. A gente nem publicou nada depois do jogo. Eu fiquei pessimista depois de conversar. Não é porque eu sou pessimista, não. É porque eu fiquei pessimista depois de conversar com a Conmebol. Maciel Mac, o erro maior foi da Conmebol. Assim,
Marcel, tente colocar do outro lado. Esqueça que é Conmebol, esqueça que é qualquer coisa. Para a Conmebol é o seguinte, olha, o gestão passou a valer, o Comete passou a valer em 2016. Nada do que existe antes de 2016 é válido. Então, assim, eles têm o argumento deles também. Rafael Ribeiro, você está passando por na Conmebol, que vergonha. Rafael, eu nem vou comentar. Isso me irrita profundamente. Não, desculpa, não vou ficar mais dando isso aí. Aldo Ferreira de Assis. Então, a questão é meramente política e não jurídica. Não. Tem a questão jurídica. Se a Conmebol falar, olha, o tribunal da Conmebol, olha, isso é uma punição anterior a como entrou o Comete não é argumento, o Santos vai ser punido. Agora, o que eu digo, eu volto a repetir, quem é responsável por saber quem deve jogar não é a Conmebol, é o Santos. É o Santos, é o clube que tem que saber. Como eu disse, eu trabalhei em clube. A gente fazia clube da série C, gente. Com todo respeito, a gente fazia o comunicado. O Corinthians faz o comunicado, o Palmeiras faz o comunicado, o Grêmio faz o comunicado, o Cruzeiro faz o comunicado, o Vasco faz o comunicado. Só o Santos não fez, gente. Vocês não podem achar que o Santos está certo, 100% certo. Ok, assim, tem erro da Conmebol, tem, mas quem tem que se preservar é o clube, não é a Conmebol. Então, entendeu? Então, esse é o principal ponto. Carlos Eduardo Dornelas vai ser punido por acreditar na Conmebol? Por acreditar na Conmebol e pela jurisprudência. Tem um negócio que fala no lado jurídico, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a jurisprudência. O Temuco alegou que o jogador estava disponível no Comete. Era a única justificativa do Temuco. Ele está no Comete. O Santos só tem o Comete. O Santos não tem outra justificativa. E no caso do Temuco, o Temuco foi punido. Então, assim, é questão de jurisprudência. Embora não seja o mesmo caso, a alegação, a defesa é a mesma. André Moreira de Souza, o Temuco foi por inscrição, é isso que eu estou dizendo, não é o mesmo caso, são situações diferentes. Agora, só que no caso, a defesa do Temuco foi, o jogador estava liberado no Comete. A defesa do Santos, o Santos não fala mais da punição, o Santos já percebeu que ele estava suspenso. Sim, isso é uma coisa para deixar claro, o Santos já percebeu que ele estava suspenso, que a anistia diminuiu para um jogo e ele deveria cumprir esse jogo. A defesa do Santos o Comete não mostrou que ele estava suspenso. É a mesma defesa do Temuco. É um ponto. Ele está no Comete, está liberado. E no caso do Temuco, a Conmebol disse, olha, só estar no Comete não significa que ele estava liberado. Então, assim, esse é o problema. Diego da Luz, todos contra todos, o Rodrigo Marques, mano, se você conversou com o pessoal da Conmebol, como eles não vão saber quem é o Pérez? Você entendeu o que eu quis dizer, o Rodriguinho? Igor, a sensação é só Paulo André fora presidente, Joey Ferreira tem que ganhar. Então, Joey, às vezes nem vou comentar muito aqui, desculpa, mas ouvindo a redação que houve uma anistia em abril do ano passado, a gente falou, a anistia foi para diminuir metade da pena, a pena dele era de 3 jogos, caiu para 1 jogo, ele não cumpriu esse outro jogo. Carlos Eduardo, tem argumento do fiscal falando o nome do Sanches. Assim, é o que eu disse, o fiscal falando o nome do Sanches é cara crachá, não é o fiscal que sabe o que está acontecendo. O caso do Temuco era outro jogador inscrito 2 times, completamente diferente. Pô, Júnior, eu tô tentando explicar, vocês não conseguem entender, gente. Eu já falei desde o início, é caso diferente, mas a defesa do Temuco foi, ele estava liberado no Comete. A defesa do Santos ele estava liberado no Comete. É a mesma defesa. Para o caso do Temuco, a Conmebol falou, olha, só estar no Comete não significa que o jogador estava liberado. É o que eu imagino que vai acontecer do Santos. Embora sejam casos diferentes, a defesa é a mesma. Daniel Dimas, o que me estressa essa falha grotesca vai abalar muito a nossa retomada. Eu também acho que vai abalar, como eu disse aqui.
Paulo Ribeiro, qual o setor profissional responsável para resolver questões de jogadores inscritos e suspensos? Normalmente é o gerente de futebol que faz isso, coordenador de futebol, ele que é o responsável de levar as carteirinhas, levar passaporte, conferir as inscrições, essa área, é uma área técnica ali, não é uma área jurídica. Binho Ribeiro, eu vou estar lá no Pacaembu de qualquer jeito, é isso aí. Johnny Rocha, pelo amor de Deus, quantas pessoas trabalham no diretor do Santos e não servem para administrar um caso como esse? Márcio Bologanian, não seremos punidos, o prazo venceu, manda o Independente chorar, na cama que é lugar quente. Márcio, não venceu o prazo e o procedimento nem foi aberto pelo Independente, foi pela própria Conmebol. Antônio Brito, tem que punir o responsável? Tem sim. Carlos Eduardo Dantas, manipulado pela Conmebol. Você que sempre acompanha, nem deveria entrevistar esses caras da Conmebol. Thaís, desculpa, eu tenho que ouvir os dois lados. A gente falou com o Cuca, a gente falou com o Pérez, falou com o jurídico, falou com a assessoria de imprensa, a gente falou com todo mundo para entender o lado do Santos. A gente tem que entender o outro lado também. Júnior, anistia a Copa América. Copa América não tem nada a ver. Assim, colocaram hoje também vários clubes, ele cumpriu na Copa América. Não, a anistia foi por causa do centenário da Conmebol, uma suspensão em competição de clube tem que ser cumprida em competição de clube, não tem nada a ver com seleção. Jogador que pra você ter uma ideia, um jogador expulso, o Neymar foi expulso numa Copa América, ele não cumpriu os jogos no Barcelona, nem no Santos, nada. Ele cumpriu nas eliminatórias, que é competição mesmo nível. Seleção, clube. Então falaram também esse lance de que ele cumpriu na Copa América, nada a ver, assim, é besteira. Gente, eu falo assim, leiam o Globo Esporte, leiam o Diário do Peixe, leiam a Gazeta Esportiva, o Lance e o UOL. Nesses locais, vocês vão estar bem informados. Essas coisas que vocês recebem pelo WhatsApp não são informações na maioria das vezes, tá? Então, aí até o Túlio está falando da Conmebol, da Copa América, não tem nada a ver com a Copa América. O Márcio, o Comete vai. Então, o que eles alegam é que vale desde 2016. E assim, hoje eu estava tentando. Eu vou só tentar explicar mais uma vez como funciona esse lance de Comete, de gestão web. É o seguinte, como eu disse, todo mundo hoje tem como se fosse uma ficha de inscrição digital ali. Então, até a alegação do Santos falou: olha, o Dodô ele já está suspenso para o próximo jogo. Porque é o quê? Como as súmulas são eletrônicas. Então, a partir do momento que o cara coloca lá, Dodô tomou o cartão amarelo, vai aparecer na ficha dele, vai somar com os outros jogos, vão ver que é o cartão amarelo. No caso do Dodô foi expulsão, mas assim, em caso de cartão amarelo, vão somar um ao outro, ele já vai ser automaticamente bloqueado para o jogo seguinte. O que acontece é o seguinte, por exemplo, na CBF, vamos falar da CBF. O jogador do Santos foi expulso, o Carlos Sanches foi expulso contra o Sport sábado, vamos fingir que é isso. Ele vai cumprir a automática contra o Bahia, vai demorar uns 10 dias, ele vai ser julgado pelo STJD da CBF, e daí esse julgamento do STJD da CBF não é um julgamento online, um julgamento que está eletrônico. Vai ser o julgamento, aí vai ser aplicada uma pena a ele, e depois alguém vai ter que pegar essa pena e colocar lá no sistema manualmente: olha, resultado do julgamento tal dia, o jogador pegou 5 jogos de suspensão. É o caso do Sanches, é um julgamento anterior ao sistema, não foi uma coisa automática como foi o lance do Dodô, até o Santos mostra isso, terça-feira o Dodô já não pode jogar, porque é uma coisa automática, entendeu? Então, assim, esse é o ponto. Algumas coisas, julgamentos, não são coisas automáticas. É outra instância, tem que sair do jurídico para passar para a área técnica, para a área técnica passar para a área de registro, para aí fazer todo o processo para o jogador ficar bloqueado nesses sistemas. Então, assim, esse é alguns casos do problema. Nossa, Júnior, nem não vou responder, mas porque assim, desculpa, com todo respeito, já expliquei. O Túlio, a Conmebol não tem nada, Copa América não tem nada a ver. Andréa Pugina, o Santos está livre dessa punição. Acabou de falar na Fox. Andréa, espera um pouquinho, a Fox falou muita coisa já. Acompanhem mais um pouquinho, entre esses sites que eu falei para vocês.
Então, assim, gente, ó, já estou com 39 minutos. Eu tentei explicar, eu sei que muita gente tá pé da vida com toda essa situação, eu entendo, mas, assim, faltou cuidado com o Santos e a gente vai esperar. Espero que não aconteça nada, estou pessimista mesmo nesse caso, estou pessimista, espero que não aconteça nada, mas, assim, como eu disse, fique ligado aí no diariodopeixe.com.br, nas nossas redes sociais, que é @Diário do Peixe, facebook.com.br Diário do Peixe. Se chegar alguma mensagem para vocês do WhatsApp que não seja do nosso WhatsApp, nosso serviço que a gente manda para vocês, entre no Diário, entre no UOL, entre no Globo Esporte, entre na Gazeta, para olhar nesses locais para ver se tem alguma coisa lá para realmente vocês. Isso é para vocês, isso é para vocês entenderem se está certo ou não. Então é isso, a gente fica por aqui. A gente amanhã vai fazer uma live no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Diário do Peixe, para colocar até todos esses desdobramentos aí do caso Carlos Sanches. Esperamos que não aconteça nada, mas eu pessoalmente estou com o pé atrás. Mas assim, vamos lá, vamos lotar a Vila sábado, ganhar do Bahia, aí afasta de vez esse risco de rebaixamento. E vamos lá, já tem 20 mil pessoas no Pacaembu terça-feira. Vamos aumentar esse número, vamos para umas 35 mil pessoas e ganhar o jogo contra o Independente, depois que isso os advogados aí resolvem fora de campo. Valeu? Um abraço para vocês, boa noite.